Olá, investidores! Sejam muito bem-vindos a mais um programa Gráficos no Radar. E na sessão de hoje, nem mesmo a alta do minério de ferro em Dalian, na China, de quase 4% foi o suficiente para contagiar o mercado local. O que observamos foi um cenário de cautela externa à espera da divulgação do payroll que será realizado amanhã nos Estados Unidos. Dando início às análises de hoje, trago o gráfico do Ibovespa em escala diária, que sinaliza continuidade de cenário neutro para o curto prazo. Suporte fica na região dos 124.845 pontos, pela sinalização do candle de hoje, com pavio superior, indica a continuidade do movimento de baixa até este nível, e resistência mais próxima fica aos 126.500 pontos. O dólar futuro em escala diária também sinaliza continuidade de cenário neutro para o curto prazo, com suporte na região dos R$ 4,86 e resistência mais próxima aos R$ 4,97. Esse é o gráfico do índice futuro S&P 500, que também opera dentro de uma lateralização, este com suporte aos 4.545 pontos, e resistência aos 4.607 pontos. Nesse cenário, a atenção fica para eventual rompimento de resistência, quando liberaria para uma busca aos 4.642 pontos, potencial de alta de aproximadamente 0,73%. As ações de Petrobras em escala diária testam nível de suporte aos R$ 33,44 pela segunda sessão consecutiva, após perda de sua linha de tendência de alta e indicar cruzamento de média baixista. Nesse cenário, e caso perca esse nível, teria próximo fundo marcado aos R$ 32,44, uma queda potencial de 2,29%. Resistência atual permanece na casa dos R$ 34,91. As ações de Vale 3 continuam brigando em nível de suporte marcado R$ 72,23. Mesmo com a alta do minério de ferro de quase 4% essa madrugada em Dalian, na China, não foi suficiente para apresentar uma alta consistente. No cenário atual, caso perca nível de suporte, teria próximo fundo marcado aos R$ 69,81, uma queda potencial de 3%. Do lado positivo, resistência permanece marcada aos R$ 76,24. As ações de Itaú em escala semanal indicam continuidade do movimento de alta em direção ao teto de seu canal de alta marcado aos R$ 34,05. O papel nessa semana já renovou máxima histórica e tem primeiro suporte marcado na região dos R$ 28,98. As ações de JBS em escala semanal sinalizam continuidade do movimento de alta após quebra da média de 200 períodos na região dos R$ 23. No cenário atual, próximo alvo fica marcado aos R$ 25,42, nível que já foi testado e respeitado em novembro de 2022, e o nível de suporte atual fica na região dos R$ 21,75. Apesar da estrutura esticada, em 8 semanas o papel acumula alta de 34% aproximadamente, ainda tem espaço para avançar mais 7%. Esse é o gráfico de Magazine Luiza em escala semanal. Papel que, após cumprir o objetivo de baixa dessa congestão triangular, sinaliza importante teste de resistência na região dos R$ 2,36, nível que compreende sua média de 21 períodos e já foi testado e respeitado como suporte em dezembro de 2022. No cenário atual, em eventual rompimento de resistência, liberaria o ativo para uma alta potencial de quase 20%, aos R$ 2,88. Suporte atual permanece marcado em R$ 1,85. As ações de CVC em escala semanal indicam continuidade de movimento de alta após quebra de uma linha de tendência de baixa na região dos R$ 3,26. Resistência e próximo alvo ficam marcados aos R$ 4,74 e o nível de suporte atual fica agora na região dos R$ 3,26. As ações de Apvida em escala diária testam suporte na região dos R$ 4,24, nível este que, se desrespeitado, liberaria o ativo para a busca da próxima região de fundo por volta dos R$ 3,84, potencial de queda de aproximadamente 8%. Patamar de resistência atual fica marcado na casa dos R$ 4,44. As ações de TRPL4 em escala diária indicam a continuidade de cenário neutro para o curto prazo. Suporte fica na casa dos R$ 23,83, região onde passa sua média de 200 períodos, e resistência aos R$ 26,21.
E no Fique de Olho de hoje eu trago as ações de Engie Brasil, EG3. Papel que em escala semanal indica formação de topo e teste de suporte, região que, se desrespeitada aos 43,17, liberaria o ativo para uma busca da próxima região de fundo aos R$ 40,81, queda de aproximadamente 4,72%. Assim como indicativo em escala semanal, quando olhamos para o gráfico diário, o papel já perdeu sua linha de tendência de alta e sinaliza a possível formação de um topo duplo, com resistência aos 44,81 e suporte testado na sessão de hoje aos 43,24. Bastante atenção para a eventual perda deste nível, que também consolidaria a perda de sua média de 21 períodos e aí liberaria o ativo para a busca dos 41,84, ponto superior ao indicado na escala semanal, mas que ainda assim indicaria uma queda potencial de 3%. Essas foram as análises de hoje, eu me despeço por aqui e não deixe de acompanhar a nossa live Trading Insights diariamente às 14h30 no canal da Ágora no YouTube. Uma ótima noite e até a próxima!